Criança trans com 4 anos. Meu Deus, qual será a opinião do MBL sobre crianças trans com 4 anos de idade? Vamos lá, né? Sabe uma questão que tinha pra falar, mas não sei se vocês querem. É daquela matéria das crianças trans. Das crianças. É legal, vamos lá. Você teve que estudar sobre isso pra fazer o Eu vídeo. tive que estudar, é que eu tenho uma opinião que ela não é uma opinião. Não, não tive que estudar. Não tive que estudar. Gente, é incrível como os caras do MBL, principalmente o Arthur, né, o Mamãe Falei, se acha apto, né, a falar de qualquer assunto. Qualquer assunto. Criança trans, sobre religião, sobre política, economia, tudo. Mamãe Falei tem a resposta pra tudo, é o grande oráculo. Opinião tão simples, né? Eu não sou nem o cara que. Isso é coisa de gay. Isso aí não pode, não. Isso é coisa dos gays, isso aí. Não é isso, tá? E também não acho que as pessoas estão acertando fazendo esse tipo de matéria. Porque o que acontece, tá? Cara, todo mundo sabe que as pessoas, às vezes, nascem com outra orientação sexual ou com outra disforia de gênero, com uma disforia de gênero. É verdade. Disforia de gênero é um transtorno, não é uma doença. Depende. Tem pessoas que acham que não. De qualquer forma, é algum tipo de... A gente pode chamar de distúrbio. Distúrbio é uma vibração, alguma coisa diferente De uma norma. de uma norma. É um distúrbio, tá? O lance é o seguinte. Existem as pessoas que nascem, de fato, e se sentem no corpo errado, é óbvio. E, inclusive, o MBL já teve 2. Você sabia, né? Sim. O MBL já teve uma mulher trans. Sabe do que eu tô falando? Que a gente fez aquele negócio com o Oliver. Do Pix. Que a gente zoou ele. Deixa, não lembra. E teve um homem trans. Você sabe quem é um homem trans no MBL? Pô, cara, como é que você não lembra? Eu sei. É que Trabalhou eu não com a sei, gente eu não aqui. sei. Super, estão sempre por dentro, muito por dentro, Renan. Do homem trans e a mulher trans que tem no MBL. Deve ser muito, tem umas pessoas muito relevantes dentro do movimento. A mulher trans quem é, mas o homem trans sim. Porra. Gabriel. Eu entendi o ponto, Enfim, Arthur. Vamos lá. agora, vamos lá. Ele não sabe, Arthur, A gente continua. conheceu essas pessoas, né? E, assim, nitidamente, o homem trans que trabalhou com a gente aqui, ele tinha 16 anos e, claramente, ele era uma pessoa muito decidida. Ó, eu sou um homem trans. Ele sabia que ele era um homem trans, tá? O que acontece é o seguinte, essas pessoas merecem uma atenção, merecem um acompanhamento, merecem um tratamento psicológico, é óbvio que sim. É óbvio que sim. Deve ser muito doloroso, cara, você acordar todos os dias e passar todas as horas do seu dia num corpo que você acha que não é seu, cara. Deve ser bem difícil. Agora, existe uma linha que a gente não pode cruzar, Qual? que é a linha de você pegar uma criança de 9, 10, 11 anos, e aqui está o problema, e fazer um bloqueio hormonal da sua puberdade. Isso não tem como dizer que é normal. Você fala, pô, eu conheço alguém que com 8 anos já sabia que era trans. Pode até ter, eu acho que realmente tem. São casos raríssimos. Exatamente. 0,0. Você vai falar, eu conheço. 0,0, eu gosto dessas estatísticas. Vamos dar uma olhada bem aqui, gente, nesse Lolis Med, que é um estudante de medicina que, enfim, traz a visão de um médico, né, de um médico em formação sobre certos assuntos. E aí eu separei esse vídeo aqui pra gente dar uma olhada. Cara, olha essa notícia que saiu aqui hoje. 280 crianças e adolescentes trans fazem transição de gênero no HC da USP. E aí é óbvio que os conservadores foram ao delírio, né? Óbvio. A notícia fala que o acompanhamento no HC começa com pacientes de a partir de 9 anos de idade. E aí eu recebi esse vídeo aqui do Arthur Duval, do Mamãe Falei, comentando sobre isso, ó, se liga. As crianças e os adolescentes atendidos na USP podem receber um bloqueador hormonal para não entrarem na puberdade e desenvolverem características físicas com as quais não se identificam. Você não pode fazer com que crianças de 9 anos estejam possivelmente suscetíveis ao risco de tomarem hormônio. Isso é impensável. Isso não tem como ser certo. Isso é errado. Isso é errado. É errado você dar hormônio para uma criança de 9 anos. Vocês perceberam que o mecanismo desses conservadores é sempre o mesmo? É sempre igualzinho. O cara não sabe nada, não sabe como funciona, não foi ler, não foi atrás de nada, mas aí fica falando besteira na internet, fica aí cagando regra na internet. Porque até parece que uma coisa dessa que é criada no SUS foi uma pessoa que ela teve essa ideia. Gente, tive uma ideia, bloqueadores hormonais para crianças. Boa, bota na lista aí do SUS. Como se não tivesse sido médico, pesquisadores que foram estudar, falar sobre, até chegar a essa conclusão. Aí vem o Arthur, vem o Mamãe Falei do YouTube, dá uma chuva, dá uma surra de argumentação, de imitadas. Do jeito que vocês falam, fica parecendo que entra uma criança de 9 anos lá no HC, ela entra,
trocam o sexo dela, ela sai e vai embora. É assim que acontece, é assim que funciona. Pelo amor de Deus, cara, existem critérios extremamente bem definidos, mano. Cara, pelo amor de Deus, vai estudar, vai ler, vai ver como é que funciona o protocolo, cara. Vamos lá, vou fazer uma explicação bem simplificada pra você entender como é que funciona esse processo. Para crianças de 9 a 16 anos é feito o bloqueio da puberdade. O bloqueio da puberdade permite que a gente ganhe tempo com esse paciente, tempo para ele amadurecer. Esse bloqueio da puberdade já era utilizado em crianças com puberdade precoce, e a gente já sabe que quando a gente para o tratamento, a puberdade volta. Ou seja, esse bloqueio é totalmente reversível. Então a gente faz isso para que a criança ganhe tempo para conseguir amadurecer e entender enquanto ela recebe tratamento psiquiátrico, psicológico, entender quem ela é de verdade. Dos 16 aos 21, a gente faz a terapia hormonal cruzada, e essa terapia é parcialmente reversível. Já a cirurgia de redesignação sexual é feita não em criança, não em adolescente, mas em adultos de mais de 21 anos. Essas pessoas como Arthur Duval vêm falar que é perigoso todo esse protocolo porque essas crianças podem estar sendo vítimas de modismo, da cultura, sei lá o que. Só que é exatamente por isso que tem que existir esse protocolo de acompanhamento com essas crianças. Essas crianças passam por um monte de profissionais, psicólogo, psiquiatra, endócrino, pediatra, um monte, cara. Esse protocolo permite que a gente vá tratando desses pacientes com calma, sem pressa, sem mudanças abruptas, percebendo para entender o paciente, para ele se entender também. Então assim, cara, não tem nenhum absurdo no que tá acontecendo. Vai estudar, vai entender e para... E detalhe, o mamãe falou que não estudou. Mamãe, não estudei, mas eu quero falar sobre. Eu quero falar sobre, mamãe. Deixa eu falar, mamãe. Deixa eu falar sobre. Pode ter, realmente pode ter, tá? E lembrando que ser trans é bem diferente de ser gay. Ser gay é uma coisa muito mais simples. A pessoa ter uma orientação por se atrair por uma pessoa do mesmo sexo é uma coisa muito mais simples do que ela se sentir em outro corpo, tá? Então é óbvio que tem. Agora, e aí é que está, essa é a grande questão. Por conta destas pessoas que são a exceção da exceção, da exceção, da exceção, que merecem sim todo respeito, acompanhamento, etc, etc. Compensa, vamos falar assim, colocar todas as outras crianças num risco, porque é um risco, de estarem suscetíveis. Porque é um risco, Disse o doutor. Doctor, mama, I spoke. Mama, I spoke. Doctor. É isso, doutor mamãe falei. A esse tipo de bloqueio hormonal por conta de outras questões como modismo, militância. Sim. Claro que tinha a militância de esquerda, né? Os esquerdistas aí querendo transformar a criança em gay, é isso aí, top. Distúrbios psicológicos dos pais. Não teve o caso do menino lá, eu esqueci o nome do menino, que era um casal de lésbicas, aí uma das mulheres teve esse filho, queria que fosse menina, mas não era, mutilaram o menino. Sim, um negócio... Ah, mas isso daí não tá no 0,0000001% do Renan, né? Isso daí a gente pode levar em consideração. Isso daí, né? Esse crime que foi feito por essas mulheres aí, a gente vai levar em consideração. Isso não é 0,0001%, porque, enfim... Meu Deus, cara. E depois acho que até mataram o menino, Sim. né? Por conta, sim, porque existe um modismo e uma ideologia que estão justificando esse tipo de coisa. Como diz o Jordan Peterson, ele é muito feliz com isso. São carniceiros. Os caras estão mutilando. Em nenhuma civilização na história, o ato de mutilar seus jovens foi tão normalizado como a nossa. Nós estamos... Super normal, gente, mutilar criança. Super normal. Na nossa sociedade é a coisa mais comum que tem, gente. É a coisa mais comum. Eu vejo direto. Mutilando as novas gerações em cima de um modismo, de uma ideologia e de uma nova visão do que é o ser humano que está sendo imposta pela esquerda. Então, óbvio, assim, eu tô nessa, assim. Isso é, você bombardeia com uma propaganda os pais e a criança, aí essa criança fica confusa, a criança de 6 anos, ela fica ouvindo, ai, menines, ai, ela assiste um desenho na TV que o menino, o herói não é nem menino nem menina. Meu Deus, o Renan vai substituir o lugar do... Vai tomar o lugar do Silas Malafaia. Tô vendo isso já acontecer. Ou seja, na fase que você está formando a personalidade da criança, você ensina ela que ela tem que ficar confusa. Aí ela fica confusa, aí a mãe que já tá confusa, que foi lá e viu o Felipe Neto, tá aqui. Vamos fazer uma cirurgia aqui, vamos fazer um... Do nada o Felipe Neto agora tá influenciando crianças a fazer cirurgia de alteração de sexo. Boa, Renan. tratamento. Não erra uma. Essas pessoas têm que ser presas. Por isso que assim, eu acho que não tem que... Eu sou acho mais duro que você nesse ponto. Há um projeto político, ideológico, feito, ligado a isso. E essas pessoas que estão fazendo isso são de uma crueldade abissal. Isso me parece... Quando Roma tomou Cartago... Não, desculpa. Quando estava numa das guerras púnicas, os romanos tiveram contato direto sobre o que era Cartago. E era Baal que estava lá. Eles adoravam Baal lá em Cartago. E aí os romanos tomaram conhecimento que crianças eram jogadas lá na estátua de Baal e eles ficavam sacrificando criança em bases, acho que diárias. Como é que você mantinha não baseado, mas talvez semanais, você tinha um ritual comum de sacrificar criança em Cartago. Os romanos ficaram horrorizados. Cara, do nada o cara vai atrás de
e uma história de sei quantos séculos atrás pra provar o ponto dele. Top, Renan, top, não erra uma. Horrorizados. Eles ficaram assim, meu Deus. E eles já tinham os problemas comerciais, políticos, etc, e de guerra lá no Mediterrâneo. O Catão, o velho, não o novo, ele catou e falou, gente, vamos destruir, Roma precisa ser destruída. E fizeram uma campanha, ou desculpa, Cartago precisa ser destruída, vamos acabar com esses caras são malucos. Dentre as razões, o espanto que os romanos tinham com, olha a religião dessa gente, nós vamos acabar. E os romanos varreram os cartagineses do mapa e, honestamente, fizeram bem. Que povo se sustenta fazendo isso, sacrificando, jogando criança viva pra queimar dentro de uma estátua? E os romanos, plau! E tacaram o sal em cima. E eu acho o seguinte, a gente tá vivendo num mundo em que essas perversões, essas maluquices, elas estão sendo naturalizadas completamente. Você querer ficar brincando de usar TikTok pra influenciar a criança, deixar uma menina, um menino confuso sexualmente, pra ir o pai burro, então muda aí, faz uma cirurgia. Que é isso, cara? Que é isso? Aí o pai vai lá, meu filho, para de encher o saco. Meu filho tá doido pra trocar de sexo. Tá bom, vai, leva pra trocar o sexo lá no SUS, leva. É assim, né? Pai, deixa eu trocar de sexo. Na volta a gente troca, meu filho. Ei, meu Deus, meu filho tá enchendo o saco todo dia pra trocar o sexo. Assim, é brabo. Não, e a gente olha esse tipo de situação como se nós estivéssemos no momento em que as famílias estão as mais bem estruturadas possíveis. E, na verdade, a instituição familiar ela vem se enfraquecendo ao longo do tempo e a criança ela vai se formando diante dessa referência que ela tem dos pais e os pais estão completamente em conflito. Hoje a gente sabe que as famílias, né, os casais se separam, os filhos ficam meio perdidos, aí a mãe, de repente, uma noite tá com uma menina, no dia seguinte aparece com um menino, e o pai cada... Então, enfim, a referência que a criança forma da sua posição, do seu papel no mundo, quando ela olha para os pais, muitas vezes está deturpada a partir daí. E aí é óbvio, como o Renan falou, essa insegurança da criança, essa falta de formação de uma visão prática das coisas, porque ela está sempre envolvida em vários sentimentos que não deveriam estar ali presentes na vida da criança, isso gera um número de crianças crescentes que estão muito sujeitas a esse tipo de influência. Mas é um retrato do que ela vive em relação aos pais. Há muitos pais que, por insegurança própria, por confusão própria, por angústias próprias, transferem isso para a criança. E a criança vai sendo moldada naquilo. A criança se molda a qualquer coisa, ela não conhece outra realidade. Né? Então você tem lá o cachorro selvagem e você tem o cachorro domesticado. Cara, olha a volta que os caras dão. Olha a volta. Olha a volta. Primeiro eles foram lá dizendo que não tem nada contra. Já até tiveram uma mulher e um homem trans no MBL, que o Renan, que é o coordenador, não faz ideia de quem sejam essas pessoas. E o Arthur falou que não estudou. Não deu uma estudada não, mas não sou o cara reacionário, mas também não sou aquele cara que vai deixar, né, gente? Agora vamos lá, falar sobre um assunto que eu não estudei, e agora a gente vai falar sobre isso. Aí o Renan foi lá na Roma Antiga. Você habitua aquele cachorro a conviver com você. Aí o cara agora tá falando de cachorro selvagem. Cara, nossa, que movimento. A ter hábitos ali que são compatíveis com a vida doméstica. Assim é a natureza humana. Você consegue moldar, sobretudo o ser humano, que, enfim, há discussões filosóficas sobre a sua natureza, mas você pode considerar que o ser humano tem uma natureza dócil e você molda a ele a realidade que você quiser impor. Então, o que está acontecendo no Brasil, e não só no Brasil, mas, enfim, em vários lugares do mundo, ajuda a esquerda a colocar em discussão coisas assim bizarras. Ajuda a esquerda, gente. Não vamos deixar, tá, gente? Vamos acabar com esse plano da saúde pública aí, que foi feito por médicos, porque a esquerda tá vindo aí, galera. A esquerda. E que servem de cortina de fumaça para outras pautas. Mais importante porque isso também é parte de uma manipulação desse debate político. Meu Deus, cara, esses caras falam muita merda, velho. Os caras falam muita merda. Olha a cara do Beraldo vendo o Arthur falar. Claro que teve uma mulher trans no MBL. O Renan, como o Renan esquece alguém como ela, inesquecível. Meteoro deixou de ser uma tragédia anunciada e passou a ser esperança. A maioria dos casos de disforia de gênero surgem em crianças e sua imensa maioria é superada na puberdade. Ai, ai. Bolsonaristas querem o Gentili, meu Deus do céu. Isso aqui é boa. O que você acha da privatização do metrô de São Paulo? Acha que vai ser bom ou ruim? Porque já tem duas linhas já estão privatizadas e são as piores que tem. Olha só, quem poderia imaginar? Privatiza que melhora.